E aí, muitos desses caras se encontram perdidos no meio desse tiro cruzado. Tá, eu devo focar em mim, nas minhas habilidades, no meu trabalho. Só que, claro, dentro de mim eu ainda quero ter relacionamentos. Eu quero ter mulheres na minha vida. E aí eu vejo que tem muito cara perdido nessa. Que ele se culpa até mesmo por desejar estar com mulheres. Como que você vê essa parada dos conteúdos desses caras? Essa é uma dificuldade da geração do nosso conteúdo. O cara vê preto ou branco, 880. Ele não consegue ver os tons de cinza. Quando eu falo que o vetor do homem é o mundo, muitos caras falam, tá, mas e agora? Eu não vou nem olhar. Não, não é isso. Eu tô falando que o seu objetivo, essa angústia que você carrega, esse vazio que você carrega, a mulher não tem que dar conta de preencher para você. É esse legado que é algo maior. E neste movimento, é evidente que você está em contato com as mulheres, interagindo com as mulheres, porque eu acho isso muito saudável. Olha, Luiz, até hoje eu não encontrei um cara mais robusto, mais maduro, que ficou com essa conversa de focar só nele mesmo. Porque quando o cara traz essa conversa, foca só em você, não se importe com as mulheres, ele está sendo movido por medo ou ressentimento. É perfeito. São dois motores que eu tento retificar nos caras. Não, cara, você não deve agir por medo e nem por ressentimento. O que a gente vê muito no meio de desenvolvimento pessoal masculino é imaturidade, é ressentimento e é medo de se machucar, Sim. medo de ser ferido, medo de ser enganado, medo de ser traído. Eu falo, cara, aí eu devolvo pro cara. Ninguém construiu nada agindo por medo. E nesse lugar os caras ficam muito pesados, muito ressentidos, né? Então o cara ele tem que ter, e você trabalha muito com isso, essa leveza, esse traquejo. Sim. Isso eu acho, deixa eu falar em off, né? O tanto que eu acho isso importante. Então, só para esclarecer para os caras, né? Que quando a gente fala de vetor, é que a busca principal dele não é ter colinho da mulher porque ele é um menininho. É interagir com a mulher de igual para igual e não esquecer que ele tem algo a entregar para o mundo, algo a construir para o mundo que é tão grande e importante quanto um relacionamento. A minha questão é muito mais quando o cara ele volta totalmente esse vetor. E olha que interessante, não é só mulher. O que eu percebo dos caras que mais sofrem é uma busca por atenção e afeto que são muito... É uma busca enorme, porque ele tem um vazio enorme. É com esse cara que eu estou tentando falar sobre vetor. Porque toda essa busca dele vai ser infrutífera, porque ele vai exigir demais de uma mulher e não vai entregar leveza. Ele não vai entregar uma dominância positiva. Não, ele vai entregar tão somente carência e vazio. E é por isso que ele vai se sentir muitas vezes deixado e injustiçado. Uma das coisas que eu também acredito que acabe influenciando em tudo isso, que é algo que eu acabo falando bastante no meu conteúdo, é justamente também a respeito deles não entenderem de mulher. Tem muito cara que não tem ideia como lidar, como elas podem agir em determinados momentos. E aí é justamente quando ele acaba ficando carente demais, ele não sabe por que a mulher não... Não, mas a mulher não se sente atraída por mim. Por que será? E aí eu vejo que é uma certa arrogância de nunca se perguntar os porquês das coisas. Por que eu não consigo ter os relacionamentos que eu gostaria de ter? Por que as mulheres que eu me relaciono, eu sempre acabo tendo os mesmos problemas? Igual você tava falando, o cara tem que ter propósito, o cara tem que focar nele, na sua saúde, no seu trabalho. E ele não se pergunta que isso... é justamente, muitas vezes, o que vai fazer uma mulher se interessar por ele. Uhum. Como que isso se aplica na atração da mulher quando ela vê um cara que, peraí, esse cara tem um trabalho, que ele foca, que é importante pra ele. Esse cara tem uma rede de apoio, um círculo de amigos que faz da vida dele interessante. Esse cara tem carinho com a família, de repente seja com os pais, seja com uma sobrinha, enfim. E não percebe que é muito mais do que somente o que eu faço para conquistar esta mulher. E aí é quando você cai em todo esse conteúdo que eu digo que é o lado oposto da Red Pill, que é esses sedutores que falam assim, 10 frases pra conquistar mulher, mensagens que elas vão te responder. Tem isso ainda, cara? Infelizmente, de tempos em tempos me saem essas paradas. E aí, enquanto você tava falando, eu tava pensando justamente naquela analogia que a gente falou antes do podcast começar, que é essa visão dos caras, você fala isso muito melhor que eu, inclusive, que é essa visão dos caras no edifício, olhando lá de cima, que é muitas vezes esses conteúdos que a gente, muitas vezes até mesmo produz, só que ele não tá
tendo a experiência de descer lá do edifício e ver, tem um carro que entra aqui à esquerda, mas às vezes o carro também pode entrar à direita. Fala um pouco sobre essa analogia que eu achei incrível, do cara em cima do edifício e ele não tá descendo pra ver como a vida é realmente de verdade. Existem duas analogias com a relação do edifício. Quando eu trago essa questão do cara subir, é para ele ter uma visão macro das coisas, não ficar preso em algo muito pequeno e imediato. Né? Que ele não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ter uma visão clara do todo. Porque quando eu estou lá no prédio, olha que interessante, quando eu estou lá do alto do prédio, eu estou tendo uma visão macro, mas de certa forma eu não estou interagindo em loco. Tá? E a gente precisa saber dançar entre esses dois, entre o 20º andar e o térreo. Ou seja, em determinado momento eu vou ter que descer, eu não posso ficar só como observador, olhando o ser humano como se estivesse assistindo o National Geographic. Sim, em determinado momento eu vou ter que ir ali e vou ter que interagir. O que os caras estão tendo é muito viés de confirmação. Como é que funciona o viés de confirmação? Eles só estão olhando visões catastróficas das coisas, dos relacionamentos. Você brincou agora no início, chamando o pessoal para o teu bootcamp. Você não vai ser assediado. Você é assediador. Assediador, tal, porque você está se aproximando para conversar com uma mulher. Quando eu recebo na caixinha, como eu te falei, um cara que não quer se matricular numa academia, porque na cabeça dele ele vai ser acusado de assédio, ou quando eu recebo uma mensagem de um cara que diz que não quer entrar no elevador comercial com uma mulher porque ele tem medo de ser acusado de alguma coisa, fala, cara, você entrou no processo de catastrofização e você está se descolando da realidade. Tá? Ele imagina sempre o pior cenário possível, sempre. Né? Ele tá lá no alto do prédio e tem vários carros, ele só consegue ver aquele carro vermelho. E ele fica com a visão de túnel totalmente voltado naquele carro vermelho para justificar questões internas dele mesmo. Tá? Esse é o ponto. A outra analogia do edifício é justamente para tentar desmistificar que não existe uma realidade ou uma verdade absoluta. Imagine um pequeno prédio com alguns apartamentos. Num deles mora um casal que se dá super bem e é feliz e se apoia. Você tem num outro apartamento um cara que chega embriagado, dá um soco no maxilar da esposa dele e desloca o maxilar dela. Você tem no outro apartamento que você tem uma mulher abusiva, uma mulher que arremessa objetos no cara, uma mulher que trai o cara, uma mulher que finge que se bateu para pedir uma medida protetiva e o cara ter que sair de casa. Olha, todas as realidades, elas coexistem. Talvez umas ganham mais holofote do que outras, né? Definitivamente. Definitivamente uma ganha mais holofote do que outra. Mas quando... O que é o cara de pensamento sofisticado? Ele entende que aquele casal, ele não vai ter uma visão de mundo como o cara que tá apanhando ou como a mulher que tá apanhando. Ele fala, não, mas esse relacionamento é bom. Sim. Para eles é bom. Pro outro, a mulher que apanha fala, meu Deus, os homens são todos agressores, são todos violentos, os homens são assim. Para esse outro cara que tá tendo problema com uma mulher abusiva, vai falar, aí, tá vendo? São todas iguais. São todas iguais. Essa é a mulher moderna, não sei o que, tal. Então, eles estão com retalhos da realidade que são muito inerentes à rotina deles. Então, quando o sujeito tá olhando para isso, esses caras estão olhando, por exemplo, eles vão olhar só pro apartamento onde o cara tá tendo uma mulher problemática. E não tem problema você olhar e falar, cara, isso existe. Existe. Só que você percebeu que o outro existe também, o outro existe também. Exato. Tudo isso está coexistindo. Mas aí você se torna uma... O que é um militante? Ele olha só para isso daqui. Só para essa situação, como se fosse uma seita. Ele fica agarrado a isso daqui porque ele quer justificar as próprias frustrações e os próprios ressentimentos.